Paz do Senhor, povo de Deus, que é o cooperador Elias Almeida. Estou aqui para falar sobre a lição diária. Hoje é dia 3 de maio de 2023. E o assunto em que nós vamos relatar nessa noite é sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Quando nós podemos recitar sobre pais zelosos e filhos rebeldes, nós podemos lembrar do mandamento do Senhor que diz: honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Ou melhor ainda, nós podemos colocar Deus nessa posição e nós como os filhos. Assim como muitas passagens bíblicas, nós vemos Deus chamando Israel de filhos e a sua repreensão sobre a vida desses filhos. Só que a Bíblia deixa algo ainda um pouco mais explícito, relatando sobre a vida de alguns pais em que teve os seus filhos rebeldes no decorrer de suas vidas, e a Bíblia relata isso. Nós podemos ver a promessa sobre a vida dos pais de Sansão, o cumprimento e a rebeldia de Sansão com Deus e com o que ele faz, acaba quebrando o propósito que ele tinha com Deus. E nós podemos ler um pouco sobre isso em algum estudo que diz algo muito importante, que diz assim: identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim com as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre arbítrio. Nem sempre seguimos a educação recebida. Nós podemos lembrar muito bem daquele versículo em que diz para que os pais ensinem o caminho que o filho deve andar, para que quando chega lá na frente eles não se desviem. É mais ou menos assim, se não me falha a memória. Só que nós sabemos que alguns pais, quando criam o filho na presença de Deus, alguns se desviam, não generalizando, mas quando Deus ele escreve essa passagem, Deus estava querendo dizer algo muito mais importante. Você criando, educando o seu filho na presença de Deus, você está plantando a semente no coração dele. Deus não está dando a garantia que ele vai seguir os caminhos, mas Deus estava dando a garantia que a palavra dele seria pregada dentro do coração do seu filho, ou seja, se ele desviar pela vontade própria, mas a palavra do Senhor ainda continua no coração dele, a palavra do Senhor, quando ele ouvir, ainda vai falar com ele. E nós podemos lembrar muito bem de Jesus. Nós conhecemos a história de Jesus. O anjo aparece para Maria, dizendo que ela conceberia um filho, mesmo sendo virgem. Assim aconteceu. Maria educa, cria e ensina o caminho em que ele deve andar. Jesus, ao ser educado, ele vai cumprir o mandamento do Senhor: honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Jesus, aos 30 anos, ele vai assumir o seu ministério e sair debaixo da aba do seu pai, pois a lei judaica não permitia que antes dos 30 o filho saísse de casa, ou seja, o filho era submisso ao pai, mesmo sendo maior de 18 anos. Hoje é muito comum, nós vemos pessoas jovens de 18 anos saindo da casa do pai, tomando as próprias decisões, mas na lei judaica antigamente não era permitido. E Jesus, ele mantém firme até os 30 anos para cumprir o mandamento do Senhor. E logo após os 30 anos, nós conhecemos que ele assume o seu ministério e assim ele fica na terra até os 33 anos, cumprindo a palavra do Senhor sobre o que Isaías disse, que ele veria. E assim nós conhecemos muito bem a história de Jesus. Olha só, um pouco mais, dizemos assim, ó: vivemos sobre uma cultura de banização de culpa parental, como se desenvolvimento do caráter de ser humano dependesse única e exclusivamente de sua criação. Como se equilibrar entre a missão divina de criar os filhos no caminho de Deus e as exceções de informações, desafios culturais diferentes, perspectiva de educação e tudo mais que influencia na formação ética dos nossos filhos. Como não desanimar diante da imprevisibilidade de nossos empenhos e esforços na criação deles. Por meio deste estudo, vamos refletir sobre essas coisas e questões. Olha só, nós vemos que
é muito importante ensinar o filho no caminho que deve andar, sim. É muito triste quando você ensina, fala e chega lá na frente, ele faz ao contrário. Só que um certo testemunho vai dizer assim, que uma certa vez um homem, ele vai olhar para o seu filho e vai dizer da seguinte maneira, que quando ele morresse, para que o filho fosse na forca que ele tinha criado e se enforcasse. Se ele saísse dos caminhos que o pai estava ensinando a ele, o caminho justo, sábio e conselheiro, se ele saísse desses 3 caminhos, o pai pediu uma única vez que ele se matasse. Assim aconteceu. Pela idade, o filho achou que o pai estava ficando louco e não deu conselho. Falou: não, pai, se isso acontecer, eu faço o que o senhor está pedindo. Passado o tempo, seu pai veio a falecer e ele começou a andar com certas pessoas que não deveria. Começou a sair dos conceitos que o pai tinha lhe pedido. E ao sair, ele lembrou da promessa quando ele estava na pior. Ele falou: nossa, meu pai me aconselhou e eu fiz ao contrário. E quando ele fala isso, ele lembrou da promessa que ele fez para o pai. E quando ele perdeu tudo, todas as riquezas, os rebanhos de gado que ele tinha, as fazendas, ele vai para o celeiro. Ele coloca a corda no seu pescoço e quando ele pula da cadeira, a corda se quebra e da madeira desce joias preciosas, esmeraldas, rubis. O que eu quero falar com isso? Que há consequência ao sair do caminho do Senhor, ao não obedecer o pai e nem a mãe. Mas Deus, ele é misericordioso para perdoar e ainda há uma recompensa para você. Ainda há uma recompensa que Deus, ele quer te entregar. É muito lindo quando nós vemos que a obediência, ela é importante. Lembra quando Deus disse sobre o reinado de Esaú? É melhor obedecer do que sacrificar. E a consequência da desobediência foi um reinado em que Esaú estava se tornar fracassado. Um reinado próspero, um homem forte, batalhador, se tornar um homem fraco. A desobediência nos tira da presença de Deus. A desobediência causa tristeza ao coração de Deus e daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Para não só ficar nas minhas palavras, eu quero fazer uma breve oração com você. E a oração nós vamos pedir para que Deus nos ensine a ser mais sábios, a orar melhor e a ser mais obediente sobre o que Ele pede, a poder ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Soberano Deus, Altíssimo Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos através desse vídeo, que vidas possam ser alcançadas, Jesus. Hoje a lição foi sobre filhos rebeldes e pais cautelosos. Ó Pai, nós sabemos que a desobediência nos afasta da Tua presença, mas nós sabemos também, Pai, que Tu és misericordioso, o Senhor é um Deus de justiça e nós pedimos a Ti que nós possamos entender a Tua palavra para que nós possamos ser cada dia mais obediente, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos obedecer, ó Pai, os nossos líderes, os nossos pastores, as nossas mães, nossos pais, ó Jesus, que nós possamos obedecer dos nossos avós, Pai, que nós possamos obedecer acima de tudo a Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor fala para nós não fazer, que nós possamos obedecer e que a recompensa, ó Pai, através da obediência venha ser, Pai, que nós possamos, através da obediência, ter mais intimidade e comunhão contigo, que o Senhor possa abençoar e ensinar os teus filhos a orar, a caminhar contigo, que cada passo que a gente der seja com a tua permissão e com o teu livramento, ó Pai, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.